Boa noite, amigos do Canelada. Eu vou abrir esse Canelada hoje trazendo um ditado. A soberba, ela precede o fracasso. Que displicência ridícula do Léo Pereira dentro da área. Não pode. Tem crédito com a torcida e com o Flamengo? Tem. É um baita zagueiro? É. Já conquistou muitos títulos pelo Flamengo? Já. Mas aquela displicência, aquele toquezinho ridículo dentro da área, entregando o gol e a vitória pro Atlético Mineiro dentro do Maracanã, é uma palhaçada, gente. Eu sei que o Flamengo é um time que sai jogando, eu sei que o Flamengo muitas vezes vai errar passe porque arrisca sair, trabalhar a bola. Agora, daquele jeito não. Eu que fiz escolinha, que não jogo nada futebol, eu sei que você não pode cruzar uma bola dentro da área, que você não pode dar toquinho sem força dentro da área. O Flamengo entregou a vitória para o Atlético Mineiro com essa displicência, com essa soberba que muitas vezes o Flamengo tem dentro do Maracanã. Isso tem que ser dito. Muitas vezes tem soberba e não pode. É um rival, é um time grande, é Copa do Brasil, é mata-mata. Tem que jogar a vera num jogo como esse. Tem que dar a vida num jogo como esse. Tinha que poupar o time titular? Tinha. Apoio a decisão do Felipe Luiz. Os focos do Flamengo são Libertadores e Campeonato Brasileiro. Ele deixou isso claro. Só que aí tem um ponto que eu quero trazer aqui. O único ponto positivo de hoje, na minha opinião, Samuel Lino. Meu amigo, esse cara entrou e mudou o jogo pro Flamengo. É um cara que já mostrou que pode ser muito decisivo nesse time do Flamengo. Agora, até sofrer o gol, o Flamengo não jogou nada. O Flamengo foi inofensivo. E aí vem a minha pergunta. Sempre que o Flamengo joga com um time misto, o Flamengo é inofensivo. O Flamengo não joga bem. Então, pra que tem um elenco galáctico? Se você, quando faz o rodízio, o time não joga nada. Porque não jogou nada hoje até a entrada do Samuel Lino. Além da displicência do Léo Pereira, que pra mim é imperdoável, uma displicência como aquela, dentro da grande área, num jogo decisivo, pra mim é imperdoável. Além disso, o Flamengo não jogou nada até sofrer o gol. O Flamengo não ameaçou em nada o Atlético Mineiro até sofrer o gol. Então, foi uma partida ruim e o Flamengo, pela soberba e pelo mau futebol até a entrada do Samuel Lino, que mudou o jogo, por isso o Flamengo mereceu perder. Copa do Brasil é o foco do Flamengo? Não. Felipe Luiz já deixou isso claro. Agora, aquele toquezinho dentro da área, pra mim, Léo Pereira tem crédito, baita zagueiro, mas pra mim aquilo ali é uma palhaçada com o torcedor que foi hoje pro Maracanã. Com o torcedor que esperava mais desse time misto do Flamengo. Mais um jogo ruim de time misto do Flamengo. Então, é aquele negócio. Tem elenco poderoso, tem elenco forte. Todos os jogadores que estavam ali dentro hoje são caríssimos. Tirando o Everton Araújo, que é da base, o Matheus Gonçalves, que é da base. Agora, o resto, tudo jogador muito caro e que entregaram muito pouco no jogo de hoje. Ou seja, o Flamengo, com a soberba e a displicência, começa atrás no mata-mata da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro tem a Copa do Brasil como foco. O Atlético Mineiro está a 16 pontos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro sabe que a Copa do Brasil é uma oportunidade para ganhar título. Foi com seu time titular, não fez também grandes coisas no Maracanã, mas com o gol dado pelo Léo Pereira,
o Atlético Mineiro sai na frente no confronto. Tô aqui, aniversário do meu pai, 76 anos. Pô, tudo, vamos ver o Flamengo. E uma draga como essa do time misto do Flamengo. Agora, tem uma coisa positiva, tá? Samuel Lino. Esse cara hoje me impressionou. Esse cara hoje mostrou que pode chegar para ser um jogador para fazer a diferença no Flamengo. Vale lembrar, custou 22 milhões de euros, mais 3 milhões de euros em bônus. Uma boa noite, Raí Monteiro. Boa noite, Flávio Prado, Fábio Piperno. Me desculpa aqui, ô Flávio Prado. Me desculpa, mas essa displicência do Léo Pereira é sacanagem com a minha cara, um toquezinho daquele dentro da área. Até minha mãe sabe que não se dá um passezinho daquele dentro da área. Ainda mais num jogo de mata-mata, Flávio Prado. Boa noite, Pilhado. E acaba com a noite da gente, né? Bem, na verdade, a gente fica chateado, triste. Aniversário do pai do cara. Pelo amor de Deus. Acabou comigo. Acabou lá comigo. entre uma coxinha e outra, teve que largar. Cara, eu tava numa felicidade, eu tava todo radiado. Aí, acabou comigo, pô. Conseguiram acabar com a minha noite. Você chegou aqui triste mesmo. Ainda bem que você abriu aí, desabafou e eu já fiquei mais aliviado e tal. Mas olha, acabou comigo, tô chateado. Samuel Lino deu aquela esperança, falei, opa, né, vendo? Mas a gente supera, Pilhada, a gente supera, isso faz parte. O que o pessoal aqui no estúdio vibrou, Flávio, na hora que saiu o gol do Samuel Lino. Claro. Parecia o Brasil na Copa do Mundo. Claro, o Flamengo é Brasil. Eu imagino o bando de secador que tem dentro da Jovem Pan. A Jovem Pan é uma secação do Flamengo. Só que esse ano a secação, vocês vão ficar molhadinhos. Porque não vai ter secação esse ano, não. Aproveita que jogou com o time misto nesse jogo, pode dar sorrisinho, Fábio Piperno. Raí chegou agora no ônibus, tá sentando na janela já. Eu não, tô me divertindo com a sua abertura. Já... mas agora é sério. Eu sei, a zoeira é muito bem-vinda aqui. Eu já vou trazer aqui uma participação que tá bem revoltado também. Mas agora, gente, vamos falar sério. Displicente o Léo Pereira, né? Não dá pra dar um toquinho como aquele dentro da área, porque muita gente vai tentar defender e vai falar, não, é o risco, é você sair jogando, você tem esses riscos. Mas não daquele jeito, né, gente? Eu acho que acontece, erro de saída é uma saída arriscada, é verdade. Quando você erra, você corre um risco grande. E quando você acerta, você quebra a linha do adversário e sai com mais vantagem. Essa é a situação. A verdade é que no todo o jogo nunca... Um jogo quase sempre muito... Primeiro tempo, principalmente, muito equilibrado. Segundo tempo, depois que o Flamengo tomou o gol, ele foi pra cima, pressionou, bola na trave, botou o pessoal novo aí, deixou uma expectativa positiva. O gol... Ok, foi bem anulado, mas poderia ter sido empate, que talvez contasse melhor a história do jogo. Acho que faz parte, é assim mesmo. E normalmente quando você estreia muita gente... primeiro que é difícil por causa de entrosamento. Segundo, sabe, fica aquela euforia, aquela coisa toda. E um erro foi fatal. Acontece, eu acho que acontece, mas também entendo, não sei como o Flamengo vai encarar a competição, qual é a vontade de reverter o resultado. Ninguém vai entregar o jogo, isso é impossível, não se faz isso. Eu não sei se o Flamengo vai com carga toda pro jogo no Mineirão, se ele vai botar time completo, no Mineirão não, no campo do Atlético Mineiro, para tentar reverter a situação, ou se vai manter mais ou menos uma base média e ver o que acontece. Acho que o foco realmente está no Brasileiro, está na Libertadores, e aí o Flamengo está sobrando, e pela entrada desse pessoal hoje deu para ver que a tendência é o time crescer, ganhar uma força ainda maior e produzir ainda mais. É isso, eu duvido, tá? Que o Felipe Luiz vá colocar time principal no jogo de volta. Felipe Luiz já falou, foco dele é Brasileiro e Libertadores. Pra mim, eu entendo completamente, Raí. Agora, você estava comentando o jogo e eu entendo o Flamengo colocar time misto. Agora, não dá para entender como os reservas do Flamengo jogam tão mal quando eles têm chance, gente. Sempre quando o Flamengo joga com um time misto, o Flamengo não joga nada. Pô, se é pra você ter um elenco forte, você tem que ter um time misto que jogue bem. Até
o gol do Atlético Mineiro, que aí eu digo, o Lino entrou, ele mudou o jogo. Ele mudou o jogo. Mas e aí? E o Everton Araújo? E o Matheus Gonçalves? E o Plata? Como erra o Plata? Gente do céu! Como o Plata erra? O Luiz Araújo eu vou dar crédito, porque ele sempre é muito decisivo, mas não jogou nada hoje, nada. Agora, eu sempre digo isso. Se o Flamengo tem um elenco galáctico, o time misto tem que jogar melhor aí. Até o Flamengo sofreu gol. O Flamengo mal ameaçou. O gol do Everson teve a bola na trave, naquele chute do Everton Araújo, e não lembro mais de alguma coisa tão perigosa, de algum lance tão perigoso até o gol do Atlético Mineiro. Teve uma jogada do Plata também. No finalzinho do primeiro tempo, a tabela que ele faz com o Pedro, sai na cara do gol e o Everson faz a defesa. Mas, de fato, o Flamengo criou pouco. Acho que, principalmente, os 20 minutos iniciais do Flamengo foram ruins. O Atlético, de novo, conseguiu marcar muito bem, que era a estratégia. Já tinha sido no domingo, num jogo apertadinho, decidido na bola parada. O Cuca repetiu a estrutura do time, várias daquelas peças. 3 zagueiros, o Scarpa em uma ala, o Gabriel Menino na outra. E o Atlético conseguiu marcar muito bem o Flamengo, né? E acho que são duas coisas que se juntam, né, nessa análise. O Atlético ter marcado bem e o Flamengo não ter tido uma noite de boa criação, né? De fato, o Plata não fez um bom jogo. O próprio Matheus Gonçalves, um jogador que se tem uma expectativa muito grande, até recentemente esteve envolvido aí em uma questão de saída, vai, não vai, o Flamengo aceita vender, depois volta atrás no negócio. Em tese, ele poderia ser um criador no jogo de hoje, também não conseguiu fazer bem esse papel. O Everton Araújo também, né, não deu um bom suporte ali à frente da defesa. Era dele, muitas vezes, o papel ali de ajudar o time a sair jogando. O Flamengo fez uma boa reta final de jogo, muito, eu concordo com você, a partir da entrada do Samuel Lino, né? Mesmo diante de um time que se desconfigurou muito com 3 estreias, Samuel Lino, Emerson Royal, o Saul, e aí naturalmente o time vai se desorganizando e vai mais na vontade, na garra, na entrega ali naquele finalzinho, com a torcida em cima, tentando apoiar. Mesmo diante de todo esse cenário, eu acho que o Samuel Lino foi um ponto muito positivo nesse jogo. Ele conseguiu fazer muito daquilo que a gente imagina que ele pode entregar nesse Flamengo. Drible, jogada individual, 1 contra 1, abrir defesa. Ele dá um drible no Lianco ali na reta final do jogo, né? Que ele faz que vai dar o passe, traz para fora e o Lianco fica na jogada. Ele cruza a bola para trás e ninguém consegue chegar. Então, diante de uma atuação tão ruim do Flamengo no dia de hoje, tão pouco criativa, eu acho que a estreia do Samuel Lino foi, de fato, a melhor notícia que o Felipe Luiz teve. Foi a melhor notícia, né, Piperno? Agora, é isso que eu tô falando. Você concorda comigo? É questionável o time misto do Flamengo sempre jogar mal. Porque então, pra que você tem um baita elenco? E outra, cadê o Cebolinha, por exemplo? O Cebolinha não pode ser titular do Flamengo com a bolinha que ele joga, né? Não sei por que ele não jogou hoje, por que ele não foi escalado. Será que nem no time reserva mais do Flamengo o Cebolinha tem vaga? Porque você tem jogadores galácticos, jogadores que foram caros, mas é um Flamengo que quando entra com o time misto, Fábio Piperno, me desculpa, raramente entrega alguma coisa. Bom, boa noite. Inicialmente eu estou muito preocupado, estou até meio melancólico aqui, mas a minha preocupação é com o estado emocional do Viga, né? Estou realmente preocupado, gostaria de ter notícias. Eu vou falar um negócio, eu vivi para ouvir você pedir o Cebolinha. Olha só o que essa noite foi capaz de produzir. Não é pedir, não. É meio que questionar. Ele é reserva ou ele nem jogar mais ele joga? Porque ele custou 75 milhões de reais. Cadê esse cara? Agora ele é reserva do reserva e o Flamengo deve estar esperando um bom negócio para recuperar uma parte da grana. Agora, vejam, primeiro, foram 2 jogos em sequência contra o Atlético Mineiro e 2 jogos mais ou menos iguais. Nenhum dos 2 foi, né, muito melhor que o outro, né, no conjunto da obra aí. Segundo, esse jogo de hoje, ele desfaz um pouco uma ideia que ganhava corpo nos últimos dias, de que o Flamengo tem 2, quem sabe 3 times. Calma lá, minha gente. Tem um ótimo elenco para os padrões aqui de América do Sul, e é verdade mesmo, isso é indiscutível, mas não dá para trocar um monte, colocar outros vários jogadores e manter o padrão. Até porque time titular é uma coisa, time reserva é outra.
E aí, acho que foi no domingo, a gente conversava aqui, o Flávio estava aqui também no programa, e eu falava um pouco sobre percepção. Então é o seguinte, a percepção geral é que o Flamengo está sempre jogando bem e o Palmeiras está sempre jogando mal. E vejam só, eu chamava atenção por fato de que no pós-Copa do Mundo, os dois têm resultados e desempenhos mais ou menos iguais e o Palmeiras tem até uma campanha um pouquinho melhor. Porque no Brasileiro, dos 4 jogos, o Palmeiras ganhou 3, empatou 1 contra o Mirassol e o Flamengo ganhou 3, perdeu 1 para o Santos. E vejam, os dois pegaram o Fluminense, os dois pegaram o Atlético Mineiro e foram jogos com mais ou menos o mesmo nível de dificuldade. Até o Palmeiras contra o Atlético Mineiro encontrou um pouco mais de facilidade, tomou o gol lá do Hulk bem no finalzinho. Então, veja, o Flamengo continua com o status de favorito para praticamente todas as competições que ele vai disputar esse ano. Mas está longe da gente achar que vai ser um atropelo, que vai ser um passeio, como, né, muita gente levou aí a crer. Não vai ser assim. O time tem ótimos jogadores, só que tem muita gente chegando agora. O lado direito, por exemplo, ele está sendo inteiro reconstruído, né? O Everson Real tende a ganhar a posição e tal, mas é um novo titular que vai jogar ao lado de sabe-se lá quem, né? O cara que vai ocupar a vaga do Gerson. Então ainda é um time com questões a resolver. Agora, eu ainda acho, pilhado, que o Flamengo tem toda a chance de ir lá em BH e reverter. Não, que tem chance, tem, Peter. O Flamengo tem chance. O Flamengo provou isso na final da Copa do Brasil. Na final da Copa do Brasil, o Flamengo ganhou os 2 jogos, sendo melhor nos 2 jogos. Agora, não vai focar na Copa do Brasil como focou no ano passado. Aí que tá. O foco do Flamengo agora é Brasileiro e Libertadores. O Flamengo é líder no Brasileiro. E como me agradou o Samuel Lino, como eu acho que esse cara vai ajudar o Flamengo, hein? É um nível diferente. Esse come que ele deu no Lianco, meu Deus do céu. Esse gol, se ele faz esse gol, ele leva o Maracanã abaixo, porque ele entortou o Lianco de uma forma sensacional. Aí eu vou dar para vocês o panorama do que aconteceu, da desgraça que foi essa displicência do Léo Pereira. Flávio Prado? Porque eu tô aqui. Pode abrir a tela aí comigo, PH? Por favor, tira os lances agora. Porque eu tô aqui, na casa do meu pai, vim comemorar os 76 anos, ele estava internadinho, melhorou, família toda reunida. Aí o lance daquele traz a derrota no dia do aniversário dele. E olha quem tá aqui, o pilhadinho, ó, meu sobrinho, olha lá, com a camisa nova do Flamengo, por sinal deu azar, hein? Essa tua camisa. O que tu achou, Filipinho, do Léo Pereira, aquele passezinho? Foi uma sacanagem. Ele entregou o jogo ali pro Coelho fazer o gol. Como é que foi? Foi uma sacanagem. Ele entregou o gol pro Coelho. Tu acha que ele entregou a paçoca? Sim. Mas o que tu achou do time? Foi que o time foi fraco no primeiro tempo e depois do gol começou a criar mais, mas sem nenhuma chance clara de gol, tirando a do Samuel Lino. O chute que o Everson agarrou, que ele entortou o Lianco e o gol que foi anulado. Tu gostou do Samuel Lino? Gostei. Acho que vai valer uns 20 milhões de euros que pagaram e que esse time, se Deus quiser, sem gaguejar! Dê título pro Flamengo. Te amo. Olha aí, camisa mequetrefe que ele botou hoje, Flávio Prado. Deu azar essa camisa. Com essa ele não vai assistir mais aqui na casa do vovô. Vovô tá fazendo 76 anos, mas até o pilhadinho, cornetando. Tá rindo do quê, Flávio Prado? Tá rindo do quê? Você gostou orgulhoso do pilhadinho? Gostou da análise do pilhadinho? Pois é, foi isso. Eu fiquei orgulhoso. Falei, poxa vida, que legal. E um garoto que não vai sofrer, porque o nosso Mengão tá cada vez mais forte, não é verdade? Então não terá problema de fazer abertura nos futuros programas e tal. No caneladinha, nada, tudo tranquilo, suave, né? Mais um título, ganhamos de novo, levanta a taça e lá vamos lá. Estamos tranquilos, estamos sossegadinhos.
Você viu o que ele falou, né? Tá de sacanagem, já tá aprendendo com o Dinho. Eu já ouvi isso algumas vezes. Eu já ouvi.